O amor me chama e eu preciso ir. Eu poderia colocar o título do meu sermão de várias coisas. Deuses falsos, o chamado de Cristo, o custo do discipulado, aonde está o seu coração. Teria pelo menos quase 5 ou 6 títulos que se encaixariam, mas eu decidi colocar o amor me chama. E eu conversando com a Ju, ela coloca o amor me chama, vírgula, eu preciso ir. Isso é de fato verdade, mas isso vai se tornar mais verdade na segunda parte do sermão. E logo eu vou explicar o que vai acontecer. Mas de início, o amor me chama e eu preciso ir. É uma decisão que nós precisamos tomar. Por que eu escolhi esse título? Lá na SAT, que nós estivemos em julho, lá no Rio Grande do Sul, na Semana de Atualização Teológica, nós ouvimos um pastor americano, mas já se considera brasileiro, chamado Carlos McCord. E lá ele expôs por 3 dias o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, de uma forma inimaginável. Eu não consigo expressar, muito menos reproduzir a profundidade que aquele homem trouxe o Sermão do Monte para nós. E ele falou o seguinte, que Jesus nos chama no Sermão do Monte para sermos sal, luz, sermos doadores da outra face. Então Jesus nos chama para ser. E lá ele nos deu alguns exemplos da vida dele, de que o amor o chama e ele precisa ir todos os dias em determinadas situações da vida. Por exemplo, eu e a Ju decidimos tomar essa frase não como uma frase de efeito, mas como uma decisão de vida para nós. Isso tem surtido efeito. E deixa eu te dar um exemplo. Esses dias a gente estava chegando num sinaleiro, sinaleiro aberto, um carro parado. A hora que a gente parou atrás do carro, que eu ia dar aquela buzinadinha, ele foi e o sinal fechou. Nessa hora a gente fica bravo, porque a gente está sempre atrasado. Ela simplesmente olhou para mim e falou, o amor te chama e você precisa ir. Sabe o que isso significa? Quando a gente falar e declarar isso daí, quando a gente estiver zangado, irado, quando a gente tiver vontade de ter uma reação a uma ação causada pela gente, a gente fala assim, o amor me chama, Jesus me chama e eu preciso ir. Isso começa a nos trazer constrangimento. Por que eu vou ter uma reação de ódio, de raiva, de ira, de explosão, sendo que Jesus pediu o contrário? Então isso que esse pastor disse para a gente, vivermos a partir de então lá na SAT, e eu e a Ju decidimos viver. E deixa eu te falar um negócio, não é nem um pouquinho fácil. E tem dia que ela fala, o amor te chama e você precisa ir. Eu falei, mas eu não quero. Eu quero ter uma reação agora de explosão, porque é meu direito. Mas assim que eu falo, o amor me chama, eu preciso ir, logo essa raiva, essa ira acaba. E a gente começa a se sentir constrangido. Sem mais delongas, eu quero dizer, a quem temos ouvido, a quem temos amado, quem é o nosso Deus e a quem temos servido? Essas são algumas perguntas que pairam no ar com o texto que nós vamos ver. Nós vamos ver o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 17 até o 31. Porém, hoje, eu vou dividir esse sermão em 2 partes. Hoje nós vamos falar sobre o jovem rico. No domingo que vem, então eu já te peço, não falte, para você ver o desfecho dessa mensagem. Nós falaremos a segunda parte, quando esse amor nos chama e nós decidimos ir. Eu vou fazer a leitura. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe. Senão o telão está ali. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Feche os seus olhos. Jesus, ministrarei agora a tua palavra, que o João possa se esvaziar por completo, que apenas o teu Espírito Santo tenha lugar. Que através da minha boca não saia palavras minhas de conhecimento pessoal, mas a revelação do teu Espírito Santo. Que a tua palavra encontre no coração desses irmãos uma terra fértil, que possa produzir a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Marcos narra essa história como
um homem que corre até Jesus. Em Lucas, você vai ver essa mesma narrativa, dizendo que um homem importante corre até Jesus. Para um judeu, e é muito interessante quando a Bíblia coloca esse detalhe, Zaqueu, o pai do filho pródigo, o jovem rico, um judeu não corre publicamente, isso é vergonhoso. Porque se vocês lembrarem, naquela época eles usavam aquelas túnicas, e para correr eles deveriam erguer, amarrar, e é isso que é cingir, e correr. Então isso é vergonha. Quando esse homem corre até Jesus, a gente consegue perceber o desespero no coração dele. Porque ele chega diante de Jesus numa submissão, ele se ajoelha, se prostra diante de Jesus, perguntando sobre a melhor coisa da vida, que é a vida eterna. Porém, esse homem chega até Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, o que farei? O que eu posso fazer? Por trás dessa pergunta, que farei, tem um verbo no grego que é chamado de aoristo, que quer dizer assim: o que eu posso fazer com as minhas próprias mãos? Como eu posso manufaturar isso daí? E esse verbo, ele apresenta uma ação imediata, sem respeitar nenhum processo e instantâneo. Esse homem chega então diante de Jesus e fala assim: Jesus, como que eu posso produzir a salvação, a vida eterna? Como que eu posso, ação imediata, aqui agora, sair com a vida eterna para mim? E quantos de nós não chegamos às vezes diante de Jesus, igual esse jovem, perguntando simplesmente para Jesus: Jesus, eu estou aqui na sua presença, e como que eu posso fazer para essa bênção dar certo? Como que eu posso fazer para esse caminho dar certo? Como que eu posso fazer para que as portas sejam abertas de forma imediata e sem respeitar nenhum processo? E às vezes a gente chega diante de Jesus com esse pensamento, seja inconsciente ou não, de autossuficiência. A gente fala: Jesus, eu já sei o que eu preciso, eu sei o caminho que eu preciso trilhar, eu sei o que eu necessito, eu preciso apenas que o Senhor valide isso, eu preciso apenas que o Senhor abençoe. Se você notar, essa pessoa, ela foi até a pessoa certa, que é Jesus, abordando o tema certo, que é a salvação, o fim dos tempos, a vida eterna. Ele recebeu a resposta certa do que deveria fazer, mas ele tomou a decisão errada. E às vezes a gente passa por todos esses processos, a gente vem até Jesus, a gente ora, a gente clama, a gente coloca o nosso coração diante de Jesus. E quando Ele nos dá a resposta, aí não é do nosso agrado, a gente tomou a decisão errada. Esse jovem, ele vai até Jesus se achando pronto para receber a vida eterna. Ele se acha digno pelos seus próprios meios, seja pela sua boa conduta, sua riqueza, sua influência. Alguns historiadores dizem que ele poderia ser o líder de alguma daquelas sinagogas. Então assim, ele vai até Jesus, pronto. Ele basicamente não precisa de nada. O seu coração estava mais interessado em acumular coisas do que ser transformado diante de Jesus. E aqui, a gente cantou uma música agora, que é mais ou menos assim: eu não quero nada sem a sua presença, eu não quero ser abençoado sem a sua presença. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer algo para vocês, baseado nisso. Essa pessoa se acha pronto e ela vai até Jesus simplesmente para acumular mais riquezas. Eu vou pegar um texto agora para expor para vocês, está em Gênesis 32. Lá ele conta a história de Esaú, que vai voltar para a casa dos seus pais. Ele está com medo de encontrar seu irmão. Então ele começa a tentar produzir a bênção para o seu irmão não ficar rancoroso. Acho que vocês conhecem a história. Jacó deu um caldo vermelho para o seu irmão em troca da bênção da primogenitura. Então o irmão dele está furioso, agora ele tenta apaziguar. Na segunda parte desse texto, tem aquela luta de Jacó com um anjo, com um homem, com Deus. Só que Jacó, e é lindo esse texto, porque lá onde Deus realmente muda o nome dele de Jacó para Israel, é onde ele testifica todas as coisas. Só que eu quero pegar um versículo só, e eu não vou tirar de contexto. Jacó simplesmente ele fala assim, o anjo, né, o homem fala: me deixa aí que o sol já está nascendo. E Jacó fala o seguinte: eu não te deixo ir, a não ser que me abençoe. O que a gente pega para a gente? Às vezes a gente está diante de Deus, não importando muito com a presença. A gente vem à igreja, ou a gente faz os nossos rituais, como esse jovem, de não matar, não roubar, não falar mal de ninguém, e a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso apenas da sua bênção. Depois que o Senhor me abençoar, sua presença pode ir, o Senhor pode se afastar. E a gente vê um relato totalmente diferente, em Êxodo 33.
Moisés sobe até o monte para pegar a tábua da lei. O povo lá embaixo acha que Moisés está demorando. Eles fazem um bezerro de ouro. Deus fala, viu, pega esse povo que você tirou do exército e vai. Eu vou mandar um anjo. As portas estão abertas. Vocês vão naquela terra que mana leite e mel. A bênção vai com vocês, porém eu não vou. Vocês são povos desobedientes, eu não vou. Qual que é a palavra de Moisés? Não nos faça subir, se a sua presença não for conosco. Vocês conseguem perceber a diferença? O primeiro chega diante de Jesus e fala, Senhor, eu preciso da sua bênção. Depois, quando eu estiver abençoado, a gente vê esse negócio de andar contigo, mas eu preciso da bênção. O outro simplesmente fala, a bênção está ali. Deus está liberando a bênção, mas ele não vai junto. E eu queria deixar essa frase com vocês. Não queiram as bênçãos de Deus sem a sua presença. Não aceite as bênçãos de Deus no seu coração sem a presença dEle. Porque a presença dEle, quem busca Deus por quem Ele é, inegavelmente terá aquilo que Ele possui, as suas bênçãos. Mas quem busca Deus apenas pelo que Ele tem, e pela sua graça e misericórdia Ele é capaz de abençoar, nunca terá a participação da sua presença. Note que esse jovem, ele chega até Jesus, e Jesus não fala para ele assim, viu, você conhece os mandamentos? Jesus, ele simplesmente afirma, você conhece. E ele com a boca cheia, ele fala, eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Um judeu era emancipado mais ou menos com 13 anos. Dessa hora em diante, ele era um jovem adulto, e ele conhecia basicamente toda a Torá quase. Todos os mandamentos, todas as mais de 600 leis, de cor. Então Jesus simplesmente olha para ele e fala, você conhece. E ele fala, eu tenho obedecido. Só que aquilo que Jesus revela que ele faz, você conhece, não roube, não mate, ele fala, eu cumpro. Jesus fala o seguinte, isso daí está relacionado ao que é o outro, só no modo horizontal. E se você pensar friamente, não precisa, eu vou colocar em parênteses, de Deus para não matar, não roubar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. Se a gente for olhar friamente, você não precisa de Deus para isso. Basta que haja uma boa educação, uma boa moral, uma boa ética. Se você pegar na filosofia, tem um filósofo que chama Immanuel Kant, a sua ênfase simplesmente é dizer o seguinte, o homem só é livre quando ele obedece a regras. Se o homem quiser ser libertino, ele é escravo, ele não é livre. Mesmo sem Deus, a gente consegue ter isso, moral e ética, e honrar pai e mãe, e não matar, e não furtar. Só que Jesus conhece o coração desse homem. Jesus fala para ele, e ele conhece o nosso também. Jesus simplesmente fala para ele o seguinte, viu, isso que você está fazendo é em relação ao outro. Aquilo que você está buscando é em relação a Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que tem uma parte que eu acho sensacional nesse texto. Jesus olha para ele e o ama. A Bíblia diz, Jesus o amou. Eu vou falar sobre, a gente vai ver um videozinho de 9 segundos, mas antes de ver, eu vou falar sobre esse vídeo. É um ator chamado Pietro Sarubi. Ele interpretou Barrabás no filme A Paixão de Cristo. Eu vou resumir em 1 minutinho para vocês. Ele queria ser contratado para fazer Pedro, mas não porque ele gostava de Pedro. Era porque apareceria muito mais vezes e ele ganharia muito mais dinheiro. E ele fala abertamente isso. Mel Gibson chama para ser Barrabás. Ele reluta, Mel Gibson paga um pouco a mais para ele e ele aceita. Quando ele pega o script, ele percebe que não tem uma fala sequer. E ele desiste de novo. Mel Gibson insiste e ele aceita. Só que tem uma coisa que Mel Gibson fala para ele. Você vai fazer o seguinte, você vai estar acorrentado. Os soldados vão tirar você, você olha para a multidão e desce a escada. É só isso. Mel Gibson fala o seguinte para ele, você não vai olhar nos olhos de Jesus. Era aquele ator, Jim Caviezel, interpretando, mas ele fala, você não vai olhar nos olhos de Jesus. E ele fala que ele faz essa cena 54 vezes, precisa ser repetida. Só que chega uma hora que ele esquece que não era para olhar. E é isso que a gente vai ver no vídeo agora. Pode soltar, fazendo favor. É curtinho, mas é o que mostra muito claramente o que Jesus fez com esse jovem. Esse homem, ele conta que depois desse olhar, ele não conseguiu ser mais o mesmo.
Ele falava assim, que ele estava encenando, e quando ele esqueceu e ele teve que olhar para os olhos de Jesus, na verdade não teve, ele olhou, ele sentiu tanto amor, tanto amor, tanto amor sendo interpretado, que ele falou que ele não conseguia ver aquele ator. Ele viu o próprio Cristo. Por um ano, aquele olhar o perturbou. Naquela noite ele fala que ele não conseguiu comer, que ele não conseguiu dormir. Depois de um ano, mesmo fugindo, ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por conta desse olhar. É esse olhar que Jesus olha para esse jovem e o ama. É com esse olhar. E Jesus fala o seguinte: filho, você, mesmo você tendo um relacionamento com aquilo que é terreno, você não vai adquirir a vida eterna sem relacionamento com aquele que é eterno. Não dá para ter vida eterna no modo horizontal, é só no modo vertical. No modo horizontal, você pode fazer tudo isso, você pode honrar todo mundo, você pode não fazer as coisas, mas vida eterna, que é o que você está me pedindo, é só no relacionamento vertical. Jesus revela para ele que aquilo que ele acha que lhe falta é tudo que ele precisa. E ele quer acrescentar, mas Jesus fala que ele precisa substituir. Por que substituir? Porque ele não ama a Deus de toda forma do coração. Ele não ama a Deus com aquilo que ele achava que ele amava, cumprindo boa parte dos mandamentos. O amor nos chama e nós precisamos ir. Não é frase de efeito, gente. Esse olhar que esse homem viu através de apenas um homem, um ator, ele entendeu o próprio Cristo e Cristo nos ama, nos chama para seguir a Ele. Mas e quando a gente decide, igual esse jovem rico, andar por outros caminhos, amar outros deuses, não nos envolver com o chamado de Cristo? Quando nós somos atraídos por outras vozes, quando nós estamos mais interessados nessas coisas do mundo, e essas coisas são chamativas, essas coisas atraem nosso coração, e às vezes ela tem o poder de substituir realmente Deus no nosso coração. Quando a gente não dá ouvido para Jesus para andar nesse caminho, quando a gente quer trilhar o nosso próprio caminho, a gente quer ser Deus da nossa própria vida. Vocês vão se lembrar quando Jesus é tentado no deserto, o que o diabo promete para ele? Bênção, riqueza, honra, poder. E é isso que corrompe. E tem uma frase também no Evangelho que eu gosto muito, porque Satanás naquela ocasião ele fala: eu estou te oferecendo isso porque a mim foi entregue. Eu tenho o poder dessas coisas. E isso pode corromper o nosso coração. Essa coisa humana, mamon, que a Bíblia fala que é o dinheiro, essas paixões terrenas, podem corromper aquilo que é eterno. Elas podem ofuscar a nossa visão para aquilo que é mais importante, o tesouro que nós teremos nos céus. E Jesus deixa muito claro que nós acumulamos terreno, no nosso modo terreno, essas riquezas, elas não vão com a gente. E aqui elas são perecíveis. O convite de Jesus para ele e para nós é para deixar tudo o que pode corromper o nosso coração. Tem um homem que é citado 3 vezes pela boca de Paulo, ele chama Demas. Em Colossenses, Paulo fala que ele está plantando igreja junto com ele, Timóteo, Lucas e Demas. Em Filemão, Paulo escreve uma cartinha de 1 capítulo a Filemão e fala: viu, meu cooperador Demas está junto comigo. Mas em Timóteo, Paulo fala: Timóteo, vem para cá, vem ter comigo, porque Demas me abandonou, porque amou o presente século. Agora, se a gente parar para pensar, aquele primeiro século, primitivo, que não tinha nada do que nós temos aqui, foi capaz de atrair, corromper e tirar esse homem da presença de Deus, o que dirá de nós? Quais são as coisas que nos rodeiam? Quais são as coisas que têm tirado a nossa atenção da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus? Jesus amou esse jovem, mas ele revelou no coração desse jovem que ele era idólatra. O seu Deus era Mamon. Ele estava querendo apenas acumular riquezas no céu. Por isso que ele chega e fala: Jesus, como eu posso também acumular a vida eterna? Como eu posso fazer para ter isso? Como eu posso às vezes pagar para ter isso? E a salvação não é por obras, é pela graça de Jesus. E Jesus fala para ele claramente o que ele tem que fazer. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois me siga. A vocação desse homem não está em vender todas as coisas e tornar-se pobre. Jesus tinha muita gente rica no seu ministério que ajudava. O problema não é esse. O problema é o coração.
O problema é que aquilo que ele possuía, o possuía também. Ao invés dele ser dono das riquezas, ele era escravo das riquezas. Ao invés dele ser senhor das riquezas, ele era escravo. Jesus revela que esse homem não vai conseguir por méritos próprios aquilo que só Deus pode dar, a vida eterna. E Jesus fala o seguinte: depois que você substituir esse amor, depois que você tiver o relacionamento na vertical com Deus, você vem e me siga. Eu estou te convidando para um relacionamento. E é isso que nós temos falado aqui quase que semanalmente. Relacionamento. Não dá para cumprir uma parte do Evangelho sem relacionamento com Jesus. Não dá para cumprir aquilo que é só com relacionamento com Deus, sem relacionamento com o Espírito Santo, sem relacionamento com a palavra, sem relacionamento com Deus, sem amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus o convida para ser discípulo. Jesus nos convida todos os dias para sermos discípulos, para andar com Ele, para nos relacionarmos com Ele, para amarmos acima de todas as coisas. Então, enquanto a gente não ama a Cristo acima de todas as coisas, enquanto a gente não se entrega a Deus acima de todas as coisas, a vida eterna é algo totalmente distante de nós. A gente pode estar vindo na igreja, pode estar semanalmente pensando. Eu falei esses dias para o pastor, eu falei na turma de verdades básicas também, às vezes Deus faz umas perguntas para mim, eu fico totalmente constrangido. Eu falo: Deus, não é justo eu apanhar sozinho, então eu vou falar para a igreja também, para que eles apanhem junto comigo. Deus esses dias falou o seguinte comigo, bem claramente: filho, você pensa em mim, quase igual a música do Leonardo, de manhã, de tarde e quando você vai dormir. E está tudo bem. Só que se você pensar em comida, nossa, eu estou com fome, vou pensar numa feijoada, você se alimenta disso? E a resposta envergonhada que eu tive que dar para Deus é: não. Ele falou: então por que você acha que o simples fato de pensar em mim vai te alimentar de mim? Por que você acha que o simples fato de acordar pensando e dormir pensando te faz ter relacionamento comigo? E eu queria deixar esse tipo de inquietação no seu coração. Às vezes pensar em Deus é a coisa mais simples que nós fazemos no dia a dia, mas nós devemos parar e ter relacionamento com Ele. Enquanto a gente não amar a Deus acima de todas as coisas, a vida eterna é totalmente distante de nós. E Jesus esquadrinha o coração desse jovem até a alma. Esse jovem, depois da resposta que ele não queria, ele vai triste e abatido para casa. Ele é a única, talvez a única pessoa que está diante de Jesus e não sai transformado pelo encontro que ele teve com Jesus. Muito pelo contrário, ele sai totalmente abatido. Essa palavra abatido, ela também é usada para aquele dia nublado, aquele céu sombrio. É a mesma palavra, abatido. Ele está diante da luz, que é Jesus Cristo. Ontem o Júnior falou o que aconteceu aqui, sobre o que aconteceu ontem, né? Ele falou hoje. E eu vi também um stories que eles ligaram a lanterna para acender aqui e cantavam. E eu lembro, acho que foi a Sara que repostou, ela falou: nós somos a luz. E é exatamente isso. Nós somos chamados para ser sal e luz. E Ele está diante da maior luz que poderia ter na face da terra, diante de Jesus Cristo. Mas as palavras ofuscaram o brilho de Cristo na vida dele. Ele saiu tão sombrio, com algo tão nublado no coração, que ele sai triste e abatido. Jesus esquadrinha o coração dele para mostrar que aquilo que ele achava que ele amava, ele não amava de fato. Que o relacionamento que ele achava que ele tinha, ele não tinha. E se Jesus esquadrinhasse o nosso coração, para ver quem nós somos, para ver o que é revelado no nosso coração, quais são as nossas intenções, o que é que seria, o que é que estaria à mostra? Tem uma oração que nós deveríamos fazer de tempos em tempos para nos avaliar. Está em Salmo 139, 23 a 24. Vou te pedir para deixar esse slide um minutinho, tá? Eu vou ler, mas vou explicar ele depois. O texto diz assim, Davi orando a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que Davi está orando? O que nós deveríamos orar?
Isso é de tempo em tempo. Sabe igual a gente fazia uma prova, seja na faculdade, na escola, você aprendia uma matéria, no final tinha lá uma prova para testar os seus conhecimentos, testar o quanto você aprendeu. Essa oração é basicamente isso. Davi está falando o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E a gente vai lembrar que coração para um judeu, coração na Bíblia, não é o lugar dos nossos sentimentos, é o lugar da nossa mente, vontade, é o lugar da nossa razão, é o lugar onde nós fazemos, onde a gente decide, onde a gente faz a aferição do que é certo e errado. Então nós deveríamos orar e falar: Jesus, vê o meu coração, vê a minha intenção, vê se o que eu estou fazendo está certo. Prova-me, traz as claras, revela realmente aquilo que é a minha intenção, a minha real intenção. Vê se minha conduta, vê se o modo que eu estou vivendo, vê se eu como me porto na minha faculdade, no meu trabalho, com os meus liderados ou com o meu patrão. Vê se como eu falo, como eu me visto, vê se algo te ofende. Ofender a Deus, não é que Deus é um ser humano que vai virar as caras. Ofender a Deus é que ofende a tua santidade, o caráter de Deus. Eu não sei se vocês já passaram por essa vergonha. Eu já passei. Depois do meu testemunho, acho que eu não tenho vergonha de contar mais nada para vocês. Das pessoas olharem para mim e falar assim: você é crente? Eu falei, ué. Eu falei, cara, porque o que você falou, o que você fez, como você fez? Não, você não é crente não. Crente é o fulano de tal, você não. Eu já passei essa vergonha. E é isso que nós deveríamos orar diante de Deus e rasgar o nosso coração. Falar: Jesus, me guia, seja o meu guia, guia-me nas veredas da justiça realmente, pelo caminho eterno. O que é esse caminho eterno? Quem que falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Esse homem queria ter a vida eterna sem trilhar o caminho que é Jesus Cristo para a vida eterna. Então quando a gente vai diante de Jesus e faz essa oração, a gente está rasgando o nosso coração e falando: Jesus, eu não sei quais são a minha real intenção, as minhas vontades realmente. Mas eu acho que eu queria tal coisa, mas vê se há em mim algum caminho mal. Vê se é isso que eu estou fazendo. Antigamente, eu não era de viajar muito, mas os que viajavam principalmente com aquela lista amarela aqui, quando você errava um caminho, você não tinha que continuar. Você estava indo para Curitiba, você errava e ia descer lá para o Uruguai. Você vê como que eu entendo de estrada. Não dava para olhar e falar assim: não, agora eu errei, eu vou continuar e assim, seja o que Deus quiser. Não dava. O que tinha que fazer? Voltar todo o trajeto, pegar o caminho certo. E por quê? Porque o seu destino estava traçado. E o nosso destino está traçado. Nós só vamos conseguir adquirir, nós já temos a salvação, é pelo modo da graça, não é por meio de obras, mas nós só vamos conseguir chegar, encontrarmos fiel diante do Senhor, se caminharmos no caminho que é Cristo. E precisa ter coragem para fazer essa oração. Eu fiz esses dias e não deu nada bom para mim. Sabe por que precisa ter coragem? Porque a gente começa a se esvaziar de nós mesmos, de si mesmo. E na real, essa é a intenção de Deus, de que a gente se esvazie cada dia mais de nós, para que sobre somente Cristo, somente a graça. E se nós nos esvaziarmos e não sobrar nada, o que sobra? Sobra essa graça de Deus, que te alcança aonde quer que você esteja. Então não importa se você está aqui hoje, me assistindo, vai assistir depois, aonde você está. Se você acha que você está num buraco, num fosso sem fundo, a graça de Deus te alcança até este lugar. Quando a gente começa a orar e não sobra mais nada da gente, o que sobra? Sobra essa graça de Deus que nos perdoa. Ele perdoa todos os seus pecados. Aquilo que eu falei no domingo passado é algo que fica às vezes na minha mente, no meu coração, me traz vergonha. Todas as vezes que eu preciso contar isso para alguém, mas eu sei que eu já fui perdoado. E Deus fala que Ele me perdoa e Ele lança num mar, e a gente chama o mar do esquecimento, porque Ele não se lembrará mais. Então essa graça que nos perdoa independente do que nós temos feito. É só chegarmos diante de Deus com o nosso coração rasgado e clamar. O que sobra ainda? Sobra essa graça que nos sustenta. A gente só está de pé por conta da graça de Deus. A gente só está de pé por conta da misericórdia de Deus. No final, tudo que a gente precisa, tudo que nós mais necessitamos é a graça de Deus. E para terminar, esse homem recebeu um dos maiores convites, o de seguir Jesus.
Se vocês lembrarem, tem um texto de Marcos 5, onde Jesus atravessa um lago e ele chega em Gadara. E lá tem um jovem possesso, onde ele expulsa os demônios, eles vão nos porcos. E esse homem, ele clama até Jesus depois de liberto para seguir, para se tornar discípulo. Jesus fala, não, vai para a tua casa, prega lá para o teu povo. E os relatos nos dizem que esse homem foi e pregou. Esse homem queria tanto seguir Jesus depois de receber tal milagre. E Jesus falou para ele, não, você tem uma missão, vai e prega o que aconteceu com você, o que Deus fez com você, com as outras pessoas. Agora esse jovem e nós recebemos um chamado do nosso amor que é Jesus Cristo. Nós precisamos ir. O amor nos chama para ser responsivo. Nós não podemos produzir amor, nós não podemos produzir nada. Nós podemos apenas responder a esse amor. O louvor pode subir, por favor. Não saia daqui hoje sem responder a essa primeira pergunta. O amor está te chamando. Você vai até o encontro desse amor? Ou você vai permitir, igual esse jovem rico, que algumas coisas passageiras podem te corromper? Como que está o nosso coração diante de Deus? Diante dessas coisas a gente pode nem ser rico igual esse jovem, ter muitas posses. Mas como que está o nosso coração? Simplesmente pelas aquelas coisas que nós temos no dia a dia, aquelas coisas que não nos dão prazer. Então sonda o coração, pede para o Espírito Santo sondar o seu coração. Decida, em nome de Jesus, que o amor te chama e você precisa ir.